Sejam muito bem-vindos a mais uma de nossas análises. Hoje, a gente vai desvendar a cabeça brilhante e profundamente esotérica do ocultista do século XIX, Eliphas Levi. É uma jornada que revela uma síntese quase radical entre ciência, fé e solidariedade humana. E o nosso grande foco de hoje vai ser um dos conceitos mais fascinantes que ele reinterpretou, o verdadeiro significado e o peso real do mistério da comunhão. Bom, para começar a desatar esse sinal histórico, nada melhor do que ir direto à fonte. Os textos fundamentais de Levi, como a sua obra clássica Dogma e Ritual da Alta Magia, preparam o terreno perfeitamente. É lá que ele encara de frente aquela batalha milenar que a gente conhece tão bem, o eterno embate entre o pensamento racional frio e o dogma religioso tradicional. E olha que ideia genial que ele traz logo de cara para quebrar o gelo. Levi argumenta com todas as letras que a ciência e a fé não são duas máquinas de guerra prontas para se destruir. Muito pelo contrário. Elas são, na verdade, pilares gêmeos. E esses pilares sustentam o templo da paz justamente porque ficam separados, mantendo a estrutura em pé juntos, mas sem tentar ocupar o mesmo espaço. Seção 1, a ciência e a fé. É exatamente aqui que a gente entra na dinâmica exata e no equilíbrio dessas duas forças imensas. A sacada crucial aqui é entender como ele divide esses territórios. De um lado, a ciência bate o pé no chão, ela lida com o conhecido, exige provas empíricas ali na mesa e demonstra as leis da natureza. Em contrapartida, a fé ganha asas para voar pelo desconhecido, ela abraça o infinito e é guiada pela intuição. Ou seja, enquanto a ciência força a gente a aceitar o que está provado, a fé atua livremente justamente onde a razão humana simplesmente não consegue chegar. E a saída para não dar confusão entre as duas? Separação total. A única maneira viável de reconciliar esses pilares é evitar qualquer tentativa de fusão. É como ele diz, pedir a um papa para resolver um teorema matemático complexo é tão absurdo quanto exigir que um matemático desvende um mistério teológico na ponta do lápis. Para ter harmonia, é preciso respeitar as fronteiras. Para dar vida a isso, Levi cria uns diálogos imaginários bem interessantes. Num deles, ele bate papo com um filósofo. E claro, vem aquela crítica clássica, né? O filósofo argumenta duramente que a religião não passa de um delírio absurdo que tenta, a todo custo, empurrar leis imaginárias goela abaixo da razão. É um ataque forte, que exige uma resposta à altura. Seção 2. O absurdo do infinito. E é assim que a nossa análise transita para a resposta surpreendente que Levi dá a essa provocação filosófica. Ele inverte o jogo com uma elegância ímpar, soltando a máxima "creio porque seria absurdo não crer". Pensemos bem, o infinito pode até parecer uma loucura completa para nossa lógica estrita, mas a própria ciência exata não vive engolindo absurdos matemáticos, tipo a ideia de linhas paralelas que se estendem pela eternidade e nunca jamais se tocam. No fim das contas, encarar o absurdo é um limite imposto tanto para a ciência quanto para a fé. E o raciocínio não para por aí. Num outro diálogo, agora com um médico, Levi dá um recado importantíssimo. Os dogmas não são cadáveres frios, esperando para serem dissecados pela ciência anatômica. Eles são espíritos vivos, ideias pulsantes. Se a gente tenta dissecar um mistério no bisturi da razão pura, acaba matando a essência que dá valor àquilo. O que nos traz, enfim, para a grande pergunta e o verdadeiro foco desta nossa jornada. Se os dogmas são espíritos vivos e a fé lida com o infinito, como é que a filosofia esotérica de Levi enxerga um ritual tão central, tão místico e, ao mesmo tempo, tão material quanto a comunhão? Seção 3, o mistério da comunhão. Aqui a gente chega ao coração vibrante da visão transformadora e poética que ele nos oferece. Levi pede para a gente esquecer por um momento a rigidez burocrática dos rituais. Para ele, a comunhão é algo muito maior. Ela é elevada à categoria de sinal máximo da união humana. A grande mesa comum, o banquete definitivo da fraternidade e da igualdade. Não é só um rito de igreja, é a expressão mais linda e profunda do nosso desejo inato de pertencer, de nos conectarmos com o próximo e com o divino. O contraste de visões é de explodir a cabeça. Se a gente for olhar sob uma lupa puramente racional, engolir um espírito e devorar um corpo sagrado soa como uma loucura extravagante, uma teofagia totalmente ilógica, né? Mas quando a gente vira a chave para a compreensão espiritual, o cenário muda completamente. Espiritualmente, a comunhão se torna a coroação da nossa realeza interna, a alegria mais pura possível e a satisfação de um desejo visceral de nos
nos unificarmos com o todo. Seção 4. O pão e o vinho. Vamos desdobrar rapidinho como essa ideia se materializa nos elementos mais conhecidos desse ritual. A metáfora que ele constrói é poesia pura. Repartir o pão da inteligência e o vinho do amor. Ele tira o pão e o vinho do papel de mero alimento físico ou de um símbolo estritamente litúrgico e transforma os dois na representação da inteligência partilhada e do afeto solidário, porque, no fundo, são esses os dois únicos elementos que têm o poder real de nutrir uma união inquebrável na humanidade. Daí, numa outra conversa riquíssima, Levi é desafiado por um sacerdote que exige a defesa cega das tradições. Mas Levi mantém a firmeza e manda essa. A letra fria e literal mata, é o espírito que vivifica. O núcleo do evangelho, a base de tudo, não é a regra punitiva, mas única e simplesmente o amor solidário. É a ação amorosa na prática que valida qualquer ensinamento. Sem isso, a teoria é vazia. E esse espírito vivo que valida as ações, na visão dele, é o que compõe o chamado espírito de caridade. E reparem como não é uma virtude cega ou ingênua. Esse espírito engloba a inteligência, a ciência, o conselho, a força, a piedade e o temor ao mal. A caridade não é vista como algo isolado, mas como a síntese suprema. É literalmente a ponte tão esperada, onde a clareza cortante da ciência finalmente dá as mãos para a profundidade infinita da fé. Seção 5. A religião universal. É aqui, com a caridade como alicerce, que chegamos à conclusão mais ambiciosa do trabalho de Levi. Ele traz uma imagem que é de arrepiar. O mundo inteiro é, na verdade, o hospital de Deus. Sendo assim, o verdadeiro fiel passa longe de ser um juiz de dogmas ou um inquisidor apontando o dedo. O fiel é simplesmente um enfermeiro humilde desse imenso hospital. E o papel dele é enxergar todo mundo, sem exceção, como pacientes que precisam urgentemente de cura e compaixão. Uma religião verdadeira não tem espaço para ódio sectário, ela existe só para fechar as feridas do mundo. E o senso de urgência disso é traduzido perfeitamente num caso que ele resgata entre o rabino Simeon e o profeta Elias. A mensagem central: o reino de Deus não é um lugar distante nas nuvens, é o amparo prático ao próximo. Se a gente quer que a salvação ou um mundo melhor venha todos os dias, adivinha, a gente precisa praticar a caridade todos os dias. A caridade desinteressada é de fato a única comunhão real entre todas as crenças e toda a espécie humana. O que deixa todo mundo com um questionamento gigante e super provocativo para encerrarmos a nossa análise. Será que a humanidade vai, um dia, chegar nesse grau de maturidade espiritual, um ponto onde os muros dos dogmas finalmente caiam e tudo o que sobre seja essa comunhão universal, baseada apenas no amor fraterno e numa caridade lúcida? Fica o desafio de pensar, a visão pacífica de Eliphas Levi é só uma utopia distante ou é uma prática que nós podemos começar a colocar em ação no nosso dia a dia ainda hoje?